Eu vejo muita gente que entra numa empresa, se acomoda e passa anos fazendo a mesma coisa, sem nunca evoluir. Elas fazem o básico, cumprem o horário e esperam que o tempo, por si só, traga algum reconhecimento. Mas eu decidi que comigo ia ser diferente. Eu não entrei no jogo para ser só mais um na multidão. Eu quero crescer junto com o negócio, quero ser valorizado de verdade e, mais importante, quero construir um impacto que seja notado. Não é sobre ego, é sobre propósito. É sobre transformar o meu trabalho em algo que realmente move a empresa para frente. Para mim, tudo começa na mentalidade. O crescimento dentro de uma empresa não vem com o tempo de casa. Não é uma questão de ser o mais antigo. Quem cresce de verdade é quem se torna o mais útil. É aquela pessoa que, se sair, deixa um buraco difícil de preencher. Então a primeira pergunta que eu me fiz foi: o que eu faço aqui que realmente move a empresa? Onde está o meu impacto real? Eu parei de pensar apenas nas minhas tarefas diárias e comecei a enxergar como cada uma delas se conecta com o resultado final do negócio. Essa mudança de perspectiva foi o que destravou todo o resto. A partir daí, eu entendi que precisava aprender uma nova língua, a língua do resultado. O meu chefe, o dono da empresa, qualquer líder, no fundo, pensa em 3 coisas: resultado, lucro e crescimento. Essa é a linguagem que eles entendem. Então, eu adaptei minha comunicação. Em vez de falar sobre as tarefas que eu fiz, comecei a falar sobre o impacto que elas geraram. Em vez de descrever um problema, eu apresentava a solução que eu já tinha pensado. E acima de tudo, eu comecei a assumir responsabilidade. Não era mais sobre isso, não é da minha área, e sim como eu posso ajudar a resolver isso. Falar essa língua me colocou no radar da liderança de um jeito que cumprir tarefas nunca conseguiria. Isso me levou a criar um grande diferencial. Eu comecei a observar o comportamento da maioria das pessoas. A maioria espera ser mandada, espera receber uma ordem para começar a agir. Eu decidi me antecipar. Eu comecei a mapear os problemas antes que eles virassem uma bola de neve e a pensar em soluções proativamente. Enquanto a maioria reclamava dos processos, dos sistemas ou dos clientes, eu focava em trazer propostas de melhoria. E enquanto a maioria fazia o mínimo necessário para não ser demitida, eu decidi fazer além. Não por querer agradar, mas porque eu entendi que cada tarefa extra era uma oportunidade de aprender e gerar mais valor. Esse algo a mais é o que te tira da média. E foi aí que a minha percepção sobre impacto mudou completamente. Eu comecei a me perguntar: se eu faltar hoje, as coisas importantes realmente atrasam? Se eu tirar férias, a empresa perde velocidade em alguma área estratégica? Se a minha resposta para essas perguntas fosse não, então o meu trabalho ainda não era tão relevante quanto eu gostaria. Meu valor não está no quão ocupado eu pareço, mas no resultado que eu gero. O trabalho precisa ser percebido pelo que ele entrega para um negócio. Eu passei a focar em projetos que, se eu não tivesse lá para tocar, fariam uma falta real. Esse é o verdadeiro teste do seu impacto. Com essa mentalidade, a conversa sobre aumento de salário mudou da água para o vinho. Aumento não se implora, não se pede como um favor. Aumento se prova. Antes de qualquer conversa sobre dinheiro, eu passei meses documentando tudo. Eu criei um arquivo com os processos que eu melhorei, o tempo que a equipe economizou por causa de uma ideia minha, as novas responsabilidades que eu assumi sem que ninguém pedisse. Quando chegou a hora de conversar sobre minha remuneração, eu não levei opiniões ou sentimentos. Eu levei fatos, dados, provas concretas do meu valor. A conversa se tornou profissional e baseada em resultados, não em necessidades pessoais. E a abordagem na hora da conversa foi completamente estratégica. Não foi um chefe, eu preciso de um aumento. Foi algo como, nos últimos 6 meses, eu ajudei a aumentar a velocidade do nosso time de entrega em 15%, implementando este novo processo. E também assumi a gestão deste projeto, que reduziu nossos custos em X. Eu acredito que posso contribuir ainda mais com a empresa em desafios maiores, e gostaria de alinhar minhas responsabilidades e minha remuneração com esse novo patamar de entrega. Um chefe, um dono, valoriza quem melhora o negócio. Quando você mostra que está gerando mais dinheiro ou economizando recursos, a conversa sobre dividir uma parte desse valor com você se torna muito mais fácil e lógica. E para quem pensa ainda mais longe, o caminho para se tornar sócio de uma empresa, embora seja raro, é possível, mas ele exige uma mentalidade de dono desde o primeiro dia. Isso significa assumir responsabilidade como se o negócio fosse seu. É propor melhorias que não só resolvem problemas, mas que aumentam o lucro ou reduzem custos de forma significativa. É ter uma visão de longo prazo, pensando em onde a empresa pode estar em 5 ou 10 anos. E não apenas no próximo mês. Acima do tudo, é conquistar a confiança da liderança com consistência. Ninguém vira sócio da noite para o dia. É um processo construído com atitudes diárias que provam seu comprometimento e sua capacidade de pensar como um dono. Para chegar nesse nível,
É preciso ter atitudes incomuns. É chegar com a solução na mão, não apenas com o problema. É se antecipar às demandas, em vez de esperar ser cobrado. É estudar por conta própria para melhorar o que você faz, sem esperar que a empresa pague um curso. É se importar genuinamente com o crescimento do negócio. A atitude mais importante de todas é criar valor antes de pedir valor. Primeiro você entrega, você mostra seu potencial, você gera resultado. Só depois você colhe os frutos disso. Quem inverte essa ordem, pedindo antes de entregar, raramente consegue o que quer. E nada disso funciona se não houver constância. O valor percebido não vem de uma atitude isolada. Não adianta ser proativo e genial por uma semana e depois voltar ao modo automático. A confiança é construída na repetição de boas atitudes. É a consistência que transforma uma ação em uma característica sua. É ser a pessoa que sempre traz soluções, que sempre se antecipa, que sempre entrega mais. Precisa ser constante, dia após dia. É a maratona, não a corrida de 100 metros. A sua reputação profissional é a soma das suas ações repetidas ao longo do tempo. Então, no final das contas, quem cresce de verdade dentro de uma empresa? É quem aprende mais rápido, quem busca conhecimento, sem esperar por ninguém. É quem resolve problemas mais rápido, com agilidade e eficiência. É quem assume responsabilidades mais rápido, mostrando que está pronto para o próximo nível. É a pessoa que se compromete com o resultado do negócio, não apenas com o cumprimento do seu horário ou da sua lista de tarefas mínimas. É quem entende que o seu sucesso está diretamente ligado ao sucesso da empresa. Eu não quero só um cargo melhor ou um salário maior. Isso é consequência. O que eu quero de verdade é ser parte da evolução do negócio. Eu quero olhar para trás daqui a alguns anos e ver que a empresa cresceu e que eu cresci junto, sendo uma peça fundamental nessa jornada. Porque no fim, quem muda o padrão do que é esperado, muda o próprio destino. E eu decidi mudar o meu. Se você também pensa assim, se inscreve aqui no canal para a gente continuar essa conversa. Obrigado por assistir.